Olá pessoal, quero apresentar para vocês mais um vídeo da série de vídeos Subestações para Leigos. E como eu prometi no vídeo anterior, eu trouxe aqui um assunto: correção de fator de potência e cargas que causam baixo fator de potência. Nós vamos falar também. E se der tempo a gente vai falar um pouco sobre transformadores. Aqui eu trouxe um circuitinho para a gente estudar a correção de fator de potência. Vamos começar, pessoal. Vamos calcular a impedância aqui. A impedância Z na forma polar, na forma retangular, aliás, é 5J15 ohms. Na forma retangular, polar, desculpa, ela vai ser 5 ao quadrado mais 15 ao quadrado raiz quadrada vai ser 15,81 e o ângulo vai ser 71,56 graus. Calculado a impedância, vamos calcular a corrente que circula aqui, pessoal. Então a gente tem que a corrente é igual a tensão sobre impedância, que vai ser igual a 220 sobre esse valor aqui, 15,15 15,81. Esse I aqui, I total. Então, I total igual a 13,91 amperes. Agora vamos calcular as potências, pessoal. A potência aparente S é igual a tensão vezes corrente, que é igual a 220 vezes 13,91, que é igual a 3.060 volt-ampere. A potência reativa é igual a V
tensão vezes corrente vezes seno de φ, seno desse ângulo aqui. Então vai ser igual a 2.903 volt-ampere reativo. Essa potência reativa é indutiva. Agora vamos calcular a potência real, que é V vezes I vezes cosseno do ângulo φ, que é igual potência ativa igual a 967,9 watts. Agora, pessoal, vamos imaginar assim, ó, se eu tivesse que alimentar essa carga, uma carga de 967,9 watts com 220 volts, quantos amperes eu teria? Vamos calcular. Potência dividido por tensão igual a corrente. Então, potência dividido por 220 igual a... Eu teria uma corrente de 4,4 amperes. E essa corrente aqui é 13,91 amperes. Para alimentar uma carga dessa potência, eu precisaria de 4,4 amperes, arredondando. Então percebam, pessoal, olha a corrente que eu tenho aqui e olha a corrente que realmente eu realmente precisaria para uma potência ativa igual a essa aqui. Então veja a diferença entre essas duas correntes. E o que acontece, pessoal? Essa corrente aqui, que é a alta, ela está circulando nos cabos. Então o que ela ocasiona? Ela limita o meu cabo. Eu não posso mais colocar mais cargas, porque meu cabo não vai suportar a corrente. Ela causa perdas por efeito Joule ali, perdas por calor no cabo. Então às vezes eu tenho que dimensionar o cabo, um cabo maior, de seção maior ali, seção transversal maior, para poder suportar toda essa corrente, que a maior parte é corrente reativa. Então o que a gente faz? A gente faz a correção do fator de potência, para que essa corrente aqui diminua. Então aqui, pessoal, eu desenho um capacitor
para poder estar fazendo a correção do fator de potência. Se eu tenho um circuito indutivo, eu corrijo com capacitor, com carga capacitiva. Se eu tenho o contrário, se eu tenho um circuito capacitivo, eu corrijo com carga indutiva. Então vamos lá, eu tenho um circuito indutivo, eu quero corrigir, botei um capacitor. Então o que acontece quando eu fecho essa chave aqui? Eu insiro no circuito um capacitor que tem uma reatância capacitiva para 60 Hz de 20 ohms. Então vamos calcular agora a potência reativa dele. Isso aqui eu posso apagar. Isso aqui também. Potência reativa aqui do capacitor ali é igual pode ser igual a tensão ao quadrado dividido pela reatância capacitiva, XC, que é igual a 220 ao quadrado dividido por 20, que é igual, se eu não me engano é 11, pessoal. 220 dividido por 20 igual a 11. Não, isso seria a corrente, mas a corrente vezes a tensão, 11 vezes 220 igual a 2420 volt-ampere reativo. Então 220 ao quadrado dividido por 20 igual a 2420 volt-ampere reativo. Vamos calcular agora qual seria a nova corrente aqui com as potências que a gente tem aí. Então a gente vai precisar dessa potência aqui. Essa aqui eu vou botar QL, que é do indutor. Essa aqui é QC, que é igual a 2420 volt-ampere reativo. E vou apagar aqui. Então a gente tem aqui, vou desenhar um gráfico aqui. Aqui a gente tem a potência indutiva. Sim, vamos botar ela aqui mais ou menos aqui. 2903 volt-ampere reativo. Aqui a potência capacitiva, aqui é QL, aqui QC. Potência capacitiva 2400, por aqui assim, 2400
volt-ampere reativo. E aqui a gente tem a potência real, que é 900, estaria mais ou menos, se aqui é 2000, aqui é 900, estaria mais ou menos aqui. Novecentos e 67,9 watts. Então o que a gente pode fazer? A gente diminui a menor potência da maior. Então fica 2.903 menos 2.420 igual a 483 volt-ampere reativo indutivo. Estaria mais ou menos aqui assim, 483. E aí, pessoal, a gente pode calcular a potência aparente agora. Essa aqui é S igual S igual 483 ao quadrado mais 967 ao quadrado raiz quadrada disso aqui fica 1080 vamos arredondar para 1081 volt-ampere, que é a potência aparente com o capacitor. Então veja como diminuiu, ó. A potência aparente sem o capacitor era 3.060 volt-ampere. Inserindo o capacitor, a gente tem a potência aparente de 1081 volt-ampere, mais próximo da potência ativa. Então agora com essa potência vamos calcular a nova corrente, esse novo I total aqui. E vou chamar de I total linha. I total linha igual a nova potência aparente dividido pela tensão. E total linha fica 4,91 amperes. Então notem, pessoal, como variou de 13,91 amperes, eu tenho agora 4,91 amperes. Ah, uma coisa que a gente não calculou, os fatores de potência. Vamos calcular então, ó. Fator de potência para o circuito antigo sem o capacitor. Fator de potência igual a cosseno daquele ângulo, ou então a potência ativa dividido por potência reativa. Posso fazer potência ativa dividido por potência aparente, aliás, P sobre S igual
a esse fator de potência aqui é igual a 0,31. É o fator de potência antigo. Agora vamos calcular o fator de potência novo. Fator de potência linha igual a minha nova potência aparente, que está aqui, ó, 1000. A minha potência ativa, que continua a mesma, né? 967,9 dividido pela minha nova potência aparente, 1081. Então meu fator de potência, ó, foi de 0,31 baixíssimo para 0,89. Então vejam como mudou só com a inserção do capacitor ali para corrigir o fator de potência. Então era isso que eu queria mostrar sobre correção de fator de potência, como que a gente corrige, porque essa corrente aqui, agora, essa corrente nova, que agora já não é mais 13,91 amperes, 13,91 amperes fica aqui, ó, 13,91 amperes. Aqui eu vou ter uma corrente em total linha de 4,91 amperes. Então veja como reduziu essa corrente, né? Aliviou os cabos, diminuiu as perdas nos cabos. Então ó, veja quantas vantagens aí tem a correção de fator de potência, a correção de fator de potência. Mas eu queria dizer também quais cargas que causam esse baixo fator de potência, quais cargas que são muito reativas. A maior parte, pessoal, são motores, e isso é o que mais tem na indústria, motores elétricos. Então essa carga industrial é muito reativa indutiva, por causa desses motores que tem as bobinas lá neles. Então o fator de potência das indústrias costuma ser baixo. As empresas, as companhias de energia elétrica, elas cobram isso do consumidor industrial. Elas cobram multa para baixo fator de potência. Então, muitas vezes, quem corrige esse fator de potência é o próprio consumidor, é a própria indústria. O que ela faz? Ela bota bancos de capacitores junto a motores, ou então ela tem um monitoramento eletrônico ali do fator de potência. Se o fator de potência diminuir, acontece a inserção automática de banco de capacitores para correção desse fator de potência. Mas eu vou falar agora também do fator de potência baixo capacitivo, que acontece quando, a maioria das vezes, é final de semana e nas madrugadas. Por quê? Porque nas madrugadas muitas indústrias não funcionam nas madrugadas. E o que acontece? Eu tenho lá bancos de capacitores instalados para corrigir o fator de potência indutivo. Mas aí eu já não tenho mais carga indutiva, então o meu fator de potência começa a ser capacitivo. Então, a companhia de energia tem nas subestações, as companhias de energia, elas têm
indutores, que a gente chama reatores, para inserção, para corrigir esse fator de potência capacitivo. As linhas de transmissão também apresentam capacitância, então elas contribuem também para um fator de potência capacitivo. Então existe maneiras de compensar tanto o fator de potência indutivo como o fator de potência capacitivo. Existem também a inserção de motores síncronos no sistema e com a regulagem da excitação ali da corrente do campo. A gente pode regular ele tanto para funcionar como um capacitor como para funcionar como um indutor. Se eu coloco mais corrente no campo, eu funciono como capacitor. Se eu retiro a corrente do campo, eu funciono mais como indutor nesses equipamentos. Então seria isso, pessoal, para correção de fator de potência e o que são essas cargas reativas no nosso sistema elétrico. Pessoal, eu queria introduzir um novo assunto, transformadores, que na verdade como eu falei lá desde o início, no primeiro vídeo que eu fiz, né, que uma subestação, tem pessoas que conceituam subestação de outra forma, mas tem pessoas que conceituam subestação como tendo pelo menos um elemento desses aqui, um transformador. E qual é a importância desse elemento aqui? Como eu disse também, para a gente conseguir transmitir grande quantidade de energia a longas distâncias, a gente eleva a tensão e diminui a corrente. E quem faz essa elevação de tensão e diminuição de corrente é o transformador. Então, dando uma breve introdução sobre transformadores aqui. Depois, no próximo vídeo, a gente pode falar mais. Vamos lá. Transformadores, eles são compostos, basicamente, de duas bobinas. Uma primária, uma que a gente chama primário, e outra que a gente chama secundário. E aqui um núcleo de ferro. Um núcleo de ferro aqui. Na verdade, esses enrolamentos eles são enrolados aqui. Dessa forma. Aqui é o núcleo de ferro, certo, pessoal? E aqui são os enrolamentos. Então eu aplico uma tensão aqui, essa tensão ela vai gerar um fluxo magnético nesse núcleo de ferro. E esse fluxo magnético vai induzir uma tensão no outro enrolamento. E aí a gente tem algumas coisas, algumas características aí. A tensão que eu colocar aqui, ela vai depender da relação entre o número de espiras que eu tenho aqui no primário e o número de espiras que eu tenho no secundário. Então, se eu tenho 10 espiras no primário e
10 espiras no primário e 5 no secundário, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo pela metade a tensão. Eu aplico 100 volts aqui, eu vou ter 50 volts aqui. Mais ou menos isso, pessoal. É assim que se faz a redução. E se eu fizer ao contrário, funciona também, pessoal. Se eu aplicar 50 volts aqui, eu vou ter 100 volts aqui. Se eu fizer esse enrolamento que eu chamei de secundário, o enrolamento de baixa tensão, se eu fizer ele de primário e aplicar uma tensão aqui de 50 volts, por exemplo, e a relação for essa, 10 por 5, 10 sobre 5, que é igual a 2, eu vou multiplicar essa tensão por 2. Então, se eu tenho 50 volts aqui, eu vou ter 100 volts aqui. E é assim que a gente consegue a elevação da tensão e a redução também da tensão. Nas subestações elevadoras a gente tem esse processo, né, de elevar a tensão, aplicar a tensão, fazer o enrolamento de menos espira ser o primário e o de mais espira ser o secundário. Nas subestações rebaixadoras, já perto dos centros de consumo, a gente faz ao contrário, a gente aplica a tensão maior no enrolamento de maior número de espiras e retira a tensão menor no enrolamento de menor número de espiras. E o que acontece, pessoal? O que a gente tem nisso aí também? Ó? A gente tem algumas perdas aqui, certo? Perdas pela corrente que circula aqui no cobre, no enrolamento, e perdas no ferro também. Mas desconsiderando essas perdas, elas não são tão grandes assim. O que acontece é que a gente tem que a potência do primário é igual à potência do secundário. Então, se eu tenho se a potência do primário é tensão vezes corrente, tensão do primário vezes corrente do primário, eu tenho que a tensão do secundário vezes a corrente do secundário são iguais, essa relação aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu tenho que a tensão, manipulando essa fórmula aqui, eu tenho a tensão do primário sobre tensão do secundário é igual a corrente do secundário sobre corrente do primário. Então, veja bem, eu elevo a tensão do primário, eu diminuo a corrente do primário, diminuo a tensão, se eu tenho um transformador rebaixador com a tensão do primário alta e a tensão do secundário baixa, eu tenho que a corrente do secundário vai ser alta e a corrente do primário vai ser baixa. Então eu tenho que eu aumento a tensão e diminuo a corrente. Se eu faço o contrário, se eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente. Então significa que se eu tiver 10 amperes aqui, eu vou ter 5 amperes aqui. Aliás, desculpa, se eu tiver 10 amperes aqui, eu vou ter 20 amperes aqui. Se eu tiver 100 volts aqui, eu vou ter 50 volts aqui. Então, o que acontece, ó?
eu peguei, rebaixei a minha tensão e aumentei a corrente. Pode ver, ó, se eu multiplicar 50 vezes 20, dá 5, 10, dá 1000 watts. Se eu multiplicar 100 vezes 10, dá 1000 watts também, dá a mesma potência. Geralmente a potência dos transformadores ela é especificada em potência aparente, tá, pessoal? VA, porque o que limita a potência no transformador é a corrente que circula por ele. Então, se eu tiver uma carga reativa ligada nele, ou seja, uma potência aparente alta, mesmo que a minha potência ativa pode ser baixa e a minha potência aparente pode ser alta, mas o que vai estar limitando eu colocar mais carga no transformador vai ser a potência aparente. Por isso que a gente diz que a potência do transformador é a potência aparente, S. Então, pessoal, eu acho que eu consegui dar uma ideia aí do que seria o transformador. Depois a gente pode falar mais. Então, se eu aplico 100 volts aqui e tenho uma carga de 20 amperes aqui com 50 volts, meu transformador está funcionando como um rebaixador. Agora, se eu aplico 50 volts aqui e tenho uma carga que eu aplico 100 volts e ela consome 10 amperes, eu tenho um transformador elevador. Ele pode funcionar das duas maneiras, o mesmo transformador. Então, pessoal, essa é uma breve introdução. Essa é uma breve introdução ao assunto transformadores aí. Tem bastante coisa para se falar sobre transformadores. Ele parece algo simples, mas tem bastante coisa para se falar. E a gente pode falar sobre isso um pouco mais depois. Eu não tenho grandes conhecimentos, mas eu vou procurar buscar para poder passar uma ideia melhor para vocês a respeito de transformadores. Então eu quero agradecer, pessoal, e até o próximo vídeo.